Olá, meu nome é Osler de Souza e eu farei companhia a vocês durante algum tempo. Eu vou lhe dar primeiro meu background para que vocês possam saber com quem que vocês vão estar convivendo pelos próximos anos. Eu sou membro da diretoria consultiva do World Agricultural Forum. Eu fiz parte do Sustainable Food Chains e passei a minha vida no comércio internacional, principalmente de carnes. Eu fui diretor de comércio exterior da Perdigão e eu fui diretor internacional de comércio internacional da Sadia. Eu, durante a minha vida profissional, quando eu comecei, o Brasil exportava para aproximadamente 8 países. Isso foi no ano de 1977, 78. Quando eu deixei o front, nós exportávamos para 142 países, e no caso específico da Sadia, que foi onde eu encerrei a minha carreira no front, nós vendíamos espécies, frango, suíno, bovino e peru. Eram mais ou menos 420 produtos distintos. Para esses 142 países, tínhamos distribuidores no mundo inteiro. Durante toda essa carreira internacional, as equipes que eu comandei exportaram um total de 5,4 bilhões de dólares de carne. Quando começamos, há muito tempo atrás, o Brasil representava 1,7% do mercado internacional e o Brasil hoje representa 1/3 das exportações de carne de frango. O Brasil representa 1/4 das exportações de carne bovina, e nós, apesar de todas as restrições que sofremos, e durante o nosso curso nós vamos falar muito sobre essas restrições, o Brasil hoje é o 4º maior exportador mundial de carne suína. E nós posso garantir a vocês, só cutucando a superfície. Eu gostaria agora de dar um pouquinho de background. Já dei o profissional, vou botar educacional. Eu comecei a carreira no Itamaraty, tomei o caminho do comércio internacional, e isso, pela época em que eu estava no Itamaraty, nós estava entre as coisas mais populares do mundo. E na época em que eu fui para a área comercial no Itamaraty, eu trabalhei na Coleste, Comissão de Comércio com os Países Socialistas do Leste Europeu. Digamos que a área comercial não estava entre as mais populares do Itamaraty. Eu saí da carreira diplomática porque, na ocasião, você carecia de profissionais para comércio exterior, e o Brasil estava na época em que se dizia que exportar é o que importa. Havia um novo drive para a exportação brasileira, que até então era muito restrita. Nós vendíamos mundialmente de 2,7 bilhões de dólares, principalmente de café, minério de ferro, e uns poucos itens, muito poucos itens, entre os quais estava a carne bovina. Eu tive, para entrar aqui no Itamaraty, eles exigiram que eu fizesse um curso de Direito, e eu servi na Embaixada do Brasil, em Madrid, no setor de promoção de exportações. Durante essa época, eu tive a oportunidade de cursar a EADA, Escuela de Alta Dirección y Administración, que na especialidade de marketing, era o que me interessava na época,
marketing na ocasião era ainda uma ciência incipiente, em que se dizia, muita gente confundia marketing com exclusivamente fazer promoção ou fazer publicidade. Era isso que era considerado. Aliás, deixa eu dizer, mais tarde nós vamos tratar disso, mas deixa eu dizer que até o dia de hoje muita gente pensa que marketing é isso. Formado na EAD, eu retornei para o Brasil e aí eu cursei na PUC, no Instituto PUC do Rio de Janeiro, no Instituto de Administração e Gerência. Eu cursei Comércio Internacional e, posteriormente, ainda fiz na Fundação Dom Cabral. Eu, quando já estava na Sadia, nós tínhamos introduzido gestão por qualidade total, segundo as ideias de Vicente Falcone e de Chikawa, e nessa ocasião eu fiz na Fundação Dom Cabral um curso sobre exatamente administração por qualidade total, e aí eu prometo para vocês que eu vou ser um chato, porque se eu tirar essa camisa aqui, vocês vão ver uma camiseta dizendo que é a melhor ciência de administração, a melhor escola de administração que existe é a gestão de qualidade total. Aliás, será um dos temas de uma das conferências que eu vou fazer para vocês. Aliás, não vamos chamar de conferência, não. Vamos chamar de bate-papo, em que vocês terão a liberdade de perguntar o que quiser, inclusive o que eu não disse. Ok? Vamos agora ver alguns desses princípios que me orientaram, que eu descobri durante a carreira profissional. O meu objetivo aqui é transmitir para vocês 35 anos de experiência de negociações de comércio internacional desde os seus princípios. A minha especialidade eu chamaria que é o agribusiness, com foco no que começou com carnes e hoje naquilo que eu chamo de proteínas animais, que vai incluir também os lácteos e vai incluir também o peixe, que é uma das proteínas mais consumidas, se não a mais consumida no mundo. Eu fiz ainda um curso, eu tenho um Certificate of Proficiency in English, da Universidade de Cambridge, e eu falo português, naturalmente vocês estão percebendo, eu falo espanhol, eu falo francês, eu falo italiano e eu falo inglês. Vou dar a experiência para vocês e até vai ser difícil o que eu vou dizer, porque devo confessar que eu tenho 3 nacionalidades. As minhas 3 nacionalidades são nessa ordem: gaúcho, brasileiro e francês. Gaúcho porque é minha nacionalidade, brasileiro porque depois que nós conquistamos o Brasil com a nossa vitória na Revolução Farroupilha, nós anexamos o Brasil ao Rio Grande e decidimos ficar só com o nome de Brasil. Eu opinei que devia ser Grande Rio Grande. Francês porque sou descendente, e vou dizer uma coisa terrível para você no presente momento. Os 2 idiomas que mais se usam em comércio internacional são inglês e espanhol. Chato para os franceses, chato para mim que sou francês também, e italiano, ma dai, cosa volete che faccio? Não é muito usado em comércio internacional. Entretanto, no processo de negociações, eu sempre, antes de ir para qualquer país, procurava aprender umas quantas palavras do idioma, pelo menos para ser simpático. Nesse, por exemplo, Ohayou gozaimasu, ogekin desu ka? Genki desu ne? Здравствуйте, как поживаете? Хорошо? Em suma e resumo, sempre vocês devem se municiar de umas quantas frases simpáticas para quebrar o gelo com seus clientes. O ideal seria que nós falássemos
os idiomas dos clientes. Isso não é tanto possível. Olha, eu passei a minha vida e a experiência, que é o objetivo, é transmitir esse período todo de experiência que eu tive na vida, são 40, indo para 41 anos, só na área de comércio internacional, eu acumulei alguns ensinamentos e eu hoje tenho uma empresa que se chama OD Consult. Nós temos uma consultoria de tendências do mercado futuro, sobretudo de proteínas animais, e hoje nós temos clientes em 38 países do mundo. Eu faço entre 30 e 50 viagens por ano, embora já devesse diminuir o ritmo, mas infelizmente nem sempre é possível. Agora, nisso daqui eu aprendi alguns princípios básicos que eu estou encaminhando aí para vocês estudarem com mais calma, mais do que estudarem com mais calma, para refletirem, pensar. O meu objetivo com todo esse nosso papo, o papo futuro que nós vamos ter, é que vocês pensem. Esse é o meu objetivo. Porque a formação virá, seja pelo background acadêmico que vocês tenham, seja pela experiência profissional que vocês têm, mas ela virá inevitavelmente. Então eu vou procurar tornar o que eu espero para vocês todos seja uma longa e proveitosa viagem em algo que esses ensinamentos podem ajudar vocês ao longo desse caminho. Eu gosto muito de uma frase do Arie de Geus. O Arie de Geus, ele foi vice-presidente da Shell de planejamento estratégico. Ele costumava dizer que a fonte básica de toda vantagem competitiva reside na capacidade relativa de cada corporação em aprender mais rapidamente que os seus competidores. Há uma outra frase que eu pediria que vocês guardassem, que é do Peter Drucker, o Peter Drucker, mais conhecido que o Arie de Geus, em que ele dizia e diz a era da competição baseada no conhecimento. Em seguida, nós temos o Peter Senge. Ele é autor de um livro que, o dia que vocês tiverem assim, é um livro um pouco denso, mas eu recomendaria que vocês leiam A Quinta Disciplina. O Peter Senge diz que fazia uma pergunta que é muito adequada para nós que vivemos no Brasil. Vocês sabem que nós vivemos num país que tem todas as boas condições climáticas, temos 12% da água do mundo, temos terras aráveis, mas, diz o Peter Senge, o que vai acontecer nesse século se o êxito for determinado mais pelas capacidades humanas do que pela abundância dos recursos naturais? Veja, vamos nos comparar ao refletir sobre essa frase com países que não dispõem de recursos naturais, e eu vou me permitir citar dois. Japão, que depende de 95% de importação de tudo, e Coreia, que é um país também que não está com todas as matérias-primas disponíveis. Vamos refletir com esses dois exemplos na cabeça, e se vocês quiserem, através das perguntas de vocês, voltarem a isso, eu com o máximo prazer ilustro mais. Depois agora vão para uma frase do meu mestre, do meu guru, que é o professor Vicente Falcone. O Vicente Falcone tem uma frase que para mim é uma frase que eu tenho propalado, não nos 38 países, mas em todos os países onde eu vou para fazer conferência, que é: o mercado internacional inclui a rua em que vives. Que a gente sempre acha que mercado internacional é vender para lá. Não. Onde nós estamos é mercado internacional.